Beijinhos, beijocas, beijinhos da Tiririca pra vocês! Hoje a Tiririca veio mais uma vez aqui no canal ensinar um monte de coisa legais e aprender também, isso aí! Da nossa Bíblia Sagrada! E hoje nós temos uma big, mega, super, ultra aula aqui de história e geografia! A tia Lilica hoje vai ensinar uma coisa muito interessante e muito curiosa, que atinge todo o nosso planeta. Vocês estão vendo o globo? É isso aí. O assunto de hoje é muito polêmico, mas é uma coisa que todo mundo se pega perguntando. E a tia Lilica veio para tentar responder e ensinar para vocês. Bora lá? Vambora? Então é isso aí! Uou! Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Pronto! O assunto de hoje é por que há maltas, pessoas, que acreditam nos livros, mas não acreditam na Bíblia Sagrada. Tem muitas maltas, muitas pessoas que não acreditam em Jesus Cristo, em Deus, não acreditam na Bíblia. E isso é muito triste, galerinha. Olha só que interessante. Quando a gente quer pesquisar algo, qual é a primeira coisa que a gente faz? Quem adivinha aí? Vamos lá, vamos lá, vamos lá? É isso aí, a gente pesquisa, a gente lê, que é a nossa principal ferramenta, a leitura. A gente procura na internet, a gente assiste documentário na TV, né? Quando a gente quer tomar um remédio, o que a gente faz? A gente lê a bula, né, do remédio ali, tá explicando como que toma o remédio. Quando a gente compra um telemóvel, um celular, o que a gente faz? A gente vai no manual de instrução e lê o que está escrito. Então a leitura é um dos principais, primordial ferramenta que a gente usa para adquirir o conhecimento daquilo que a gente precisa. Quer ver um outro exemplo? Em 1755, houve um terremoto em Lisboa, Portugal, aqui onde a tia Lilica mora. Como que eu vou descobrir o que aconteceu lá? Vou ler livros, então vai lá, tem um livro que fala o terremoto de Lisboa, que aconteceu nessa época, 1755. Entendeste? Outro exemplo, a gente vai fazer aula de condução. No Brasil se fala autoescola, né? Como que a gente faz para poder aprender? Chega lá e vai sair dirigindo? A gente precisa estudar. Então a gente adquire um livro que é o Código da Estrada. Exatamente. Um manual de instrução de como que a gente vai conduzir. Ali tem as placas, como que a gente vai saber como que a gente tem que conduzir e prestar atenção no trânsito. Percebes? Tais a ver? Tudo é relativo à leitura. Se eu quiser saber quem foi as mulheres da Bíblia, quantas mulheres foram, o nome das mulheres, o que elas fizeram, eu vou ler um livro. Tem esse livro aqui, tá? Elas, 52 mulheres da Bíblia que marcaram a história do povo de Deus. Olha que legal, né? Tudo tem veracidade, tudo comprovado, tudo bonitinho. Outro exemplo, eu gostaria de saber sobre a esposa do presidente Obama, que foi, né? O presidente Obama foi o presidente dos Estados Unidos. Queria saber sobre a vida dela, quem foi ela, como que ela é, como que ela pensa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ler. Então aqui eu tenho o livro da esposa do presidente dos Estados Unidos, Michelle Obama. Tá vendo, gente? Tudo tem livro, tudo precisa ler. Eu quero saber sobre o presidente dos Estados Unidos, né? Na época. Faz tempo, já passou? Mas tem livros falando, Obama, presidente dos Estados Unidos. Quando que ele foi presidente, o que ele fez, a vida dele. Tudo a gente se resume em leituras. Bom, tudo isso tá bem fácil, mas vamos dizer que eu quero saber sobre o espaço. Uma coisa muito difícil.
E aí? Deus vai descer do céu, vai me explicar? Ele deixou os livros. Deu sabedoria para o homem criar livros e deixar escrito, porque a gente nasce, vive e morre. E quando o homem morrer, como é que eu vou saber o que aconteceu e deixou de acontecer? Deus é onisciente, então ele deixou os livros que vão passando de geração em geração para que a gente possa estar sempre antenado, ligadinho e adquirindo o conhecimento. Então, se eu quiser saber sobre o espaço, eu vou adquirir um livro sobre o espaço. Olha aqui, ó, Do Mundo e do Espaço, mega livro. Oh, que legal! Aqui vai ter todas as partes explicando como que é o espaço, como que é o planeta, lá o sistema, a Terra lá na Lua. Tá vendo? Que legal? Ó, o homem, o astronauta, como que é a Lua. Tem tudo explicando. Então, não tem dúvidas que a leitura é uma das principais ferramentas que nós usamos para adquirir o conhecimento. Ok? Combinado? Tudo certo. Mas, mesmo com os livros contando como que funciona, as pessoas duvidam. Não dos livros, mas da Bíblia, né? Os antropólogos, os arqueólogos, os historiadores, eles ouviram relatos das pessoas que viveram na época de Jesus Cristo, e os pesquisadores pesquisaram na época, tem até hoje, né, as paredes que eram escritas, né, as escritas que as pessoas escreviam na época. O papel veio bem depois, né? Enfim, tudo foi pesquisado, comprovado. A Arca de Noé, até hoje tem um lugar, tem a arca, tá lá, né? Ninguém consegue se aproximar, ninguém consegue chegar ao local. Mas a gente sabe que está ali, é comprovado cientificamente. Então não tem que ter dúvida, né? Várias histórias, tudo tem, né? No Egito, em Israel, as pessoas hoje em dia vão muito visitar, vão conhecer. Tá tudo lá com segurança, né? Bonitinho, para que as pessoas possam chegar, se aproximar, ver, para não dizer que eu não acredito. Não, tá lá, né? Tem pessoas que falam assim, eu só acredito vendo, então pode ir lá ver. Os relatos da época, as coisas que aconteceram na época. E a Bíblia nada mais é do que também um conjunto de livros que foi escrito na época pelas pessoas que, né, os profetas que estavam vivos na época e hoje já faleceram, mas deixaram pra gente. E de geração em geração a gente vai lendo e vai aprendendo o que aconteceu. Então, se eu quero saber sobre Jesus, se eu quero conhecer mais a Deus, não basta somente eu ir na igreja e cultuar. Eu tenho que ler a Bíblia Sagrada para aprender os princípios, os propósitos, como que Deus agia. Você tá entendendo? Para eu poder ficar ali antenadinho. Mas, infelizmente, tem pessoas que não acreditam. E isso é uma questão de fé. Exatamente. Isso são coisas espirituais. Engraçado que os livros, tudo é feito com veracidade. Eu não posso escrever uma mentira. Mas o livro do Pica-Pau, o livro da Fadinha, da Fada do Dente, da Branca de Neve, isso é mentira. Sim, mas isso são livros de ficção. Quando eu adquiro o livro, quando eu compro o livro, tá escrito lá, livro de ficção. Então eu sei que é uma história imaginária, né? Agora, quando vem escrito livro, a gente sabe que é uma coisa séria, correta, comprovada. Então não se há dúvida. E por que na Bíblia as pessoas têm dúvida? É ou não é uma questão espiritual? Basta raciocinar, né? É isso aí. Mas olha só que interessante. Quando Jesus Cristo avisou para os discípulos que ele iria ser crucificado, ele iria ser crucificado e ele iria ressuscitar o terceiro dia, os discípulos ouviram, ficaram meio assim, ok, vamos ver o que acontece. E realmente aconteceu. E quando Jesus foi morto, crucificado na frente de todo mundo, eles se esqueceram da promessa.
quando Jesus reapareceu ao terceiro dia, os discípulos ficaram muito felizes e lembraram que Jesus disse mesmo que ele ia ser crucificado e que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Mas teve um discípulo que deu trabalho. Só acredito vendo. Quem foi esse discípulo? Tomé. Isso, Tomé ficou duvidoso, porque Jesus apareceu para os outros discípulos e não apareceu para ele. E ele, em vez de acreditar no que os discípulos estavam falando, ele não acreditou. E sabe o que ele pensou? Eu só acredito quando os discípulos foram falar para ele que, olha, Jesus apareceu para nós, ele está vivo, ele ressuscitou. Eu só acredito vendo. E sabe o que Jesus disse para Tomé? Jesus apareceu para Tomé e disse: porque viste, acreditaste. Bem-aventurado são os que não viram e creram. Creem em Jesus, Filho de Deus. Está no livro de João 20, no versículo 29. Tá vendo? Então a Bíblia é um livro que você vê, mas você não está vendo a história que está acontecendo. Mas bem-aventurado é aquele que acredita. Noé, quando proclamou por 120 anos que Deus iria mandar o dilúvio, ninguém acreditou. Só a família de Noé e Noé. Quando Noé entrou na arca e veio o dilúvio, as pessoas foram lá correndo, batendo na porta, abre, desesperada. Mas aí era tarde demais. O anjo do Senhor tinha selado por dentro e por fora. Não tinha nem como Noé querer abrir a porta da arca. E assim é hoje. As pessoas, da igreja, elas estão falando do evangelho para todas as crianças, para todas as maltas, para todas as tribos, para todas as raças, para todas as nações. E tem pessoas que acreditam, glória a Deus, mas tem pessoas que não acreditam. E quando Jesus vem buscar, que é a promessa de Jesus vir buscar o povo dele, como vai ser? As pessoas que acreditaram no Senhor, que obedeceram à palavra de Deus, que leem a Bíblia e fazem tudo corretamente, como manda a Bíblia, que é nosso manual de instrução, vão subir para o céu, viver a salvação, a vida eterna. Mas as pessoas que não acreditaram em Deus vão ficar. Isso é muito triste. Então, fica a dica, fica esperto, para que isso não aconteça com você. Amém? É isso aí, galerinha. Está escrito na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Também está escrito no livro de Hebreus 11, no versículo 1. E não tem desculpa, viu, galerinha? Porque você pode pensar assim, mas tia Lica, como é que eu vou fazer para poder entender o inglês, o português, as pessoas da África, de Israel, de outras... Como é que vai fazer outras línguas? Cada língua tem uma Bíblia na sua língua, na sua versão, exatamente, para que todo mundo possa entender. Vou dar um exemplo. Em português, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas e lá na Espanha, como é que funciona? Eles vão falar: Eu sou el camino, la verdade e la vida. Então não tem desculpa. Tá lá no livro de João 14, versículo 6, Para todo mundo poder entender direitinho. Muito bem! Tem que acreditar, tem que ter fé. Mas a gente sabe que a Bíblia é um mistério. Deus deixou um mistério. Crianças, nós somos limitados. Jesus é ilimitado, mas nós somos limitados. Nós vamos até certo ponto. Nosso cérebro raciocina até certo ponto. Dali em diante não passa. Jesus não. Jesus é poderoso. Ele é perfeito. Jesus é o único que pode fazer o impossível. Então tem coisas que é mistério. Por isso, eu vou cantar um louvor para você agora entender. Olha que lindo. Me explique como é que um homem entra numa cova de leões e sobrevive. Pela manhã ainda dá um grito, rei, para sempre vive. Tente, se você puder, me dê uma explicação. Você me explique.
é que uma chave de madeira consegue abrir o mar e milhares de pessoas a pé enxutos atravessar? Estude esse fenômeno, se puder me dê uma explicação. Você me explique como é que 13 voltas e um grito coloca muro no chão. Sem precisar de bomba, depois de um grito se ouve a implosão. É difícil imaginar, pois este assunto é muito sério. Você me explique como é que Deus de uma vez só escuta todos nós e de forma alguma Ele confunde a nossa voz quando estamos de joelho clamando a Ele em oração. Você me explique como é que Deus complica, descomplica e explica por que complicou. Sem nunca ter ido uma escola dos professores, Ele é o professor. Deve haver algum lugar para isso, uma explicação. Você me explique como é que Cristo desce ao mundo para morrer por mim, mesmo sabendo que eu era todo cheio de defeito sim. Aquela morte lá no Gólgota, será que tem uma explicação? Você me explique como é que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo e com gemidos Ele intercede por nós e expira o nosso canto. E ainda derrama na igreja uma cachoeira de unção. Você me explique aqueles pedacinhos de hino que você canta dentro do seu lar. E quantas vezes não sabe a letra, mas não deixa de cantar. E através do teu louvor Deus vai aumentando a tua fé. Você me explique como é sofrer tanto e ainda conseguir cantar. Mesmo sem força, se arrastando, na igreja você consegue chegar. Estás aí e nada aflige o teu coração. Ainda é mistério o que Deus irá fazer na tua história. Enquanto não chega o dia, vai cantando e dando glória, pois hoje Ele abraça a tua alma e o teu coração. Ainda é mistério, as coisas de Deus são mistério, por isso creia, não seja ignorante. Fica a dica da tia Lilica, hein? Beijinhos! É mistério, é mistério. As coisas de Deus não têm explicação, são mistério.